Boa noite. Boa noite, futuras e futuros ATs que estão aqui querendo já aquecer para nossa jornada. Mais uma live, gente. Esse mês vocês estão sendo presenteadas, hein? Muita live, muito conteúdo bom aqui para vocês, todos os dias, pela manhã e pela noite. Bem-vindas, bem-vindo. Tem gente aí que fala em Libras, não tem intérprete, mas legenda, depois eu vou colocar a legenda, vou colocar. Não tem, eu sinto muito, não consigo falar e fazer Libras. Gente, meu irmão que é surdo, ele entrou aí e muito legal porque eu faço acompanhamento terapêutico com pessoas surdas, né? Então, ele tá aí brincando, cadê o intérprete? Mas depois eu interpreto para ele e a gente coloca a legenda também. Eu não, aqui, infelizmente, não tem essa possibilidade. Gente, olha só. Boa noite. Oi, Andresa. O pessoal tá entrando aí. Mais uma live de aquecimento para a nossa jornada do AT, que vai acontecer nos dias 5, 6 e 7 de julho. Gente, essa jornada, vocês vão aprender tudo, vão ver tudo do acompanhamento terapêutico, da introdução até a prática, até começar a atuar. E aí, gente, vocês vão conseguir ter um apanhado, né? Muito conteúdo profundo de tudo que se deve fazer, tudo que não se deve fazer, né? No acompanhamento terapêutico. E eu quero hoje falar de um assunto muito interessante no dia a dia, né? E para você que está começando a acompanhar, no dia a dia do acompanhante, para você que está começando a acompanhar. Quero saber de vocês aí, vamos, não me deixem sozinha aqui não. Precisa fazer contrato? Sim ou não? Vocês acham que é obrigatório, assim, que acha que tem que fazer contrato? Sim ou não? E se sim, por quê? Se não, por quê? Né? Se sim, gente, tem que ter... é o quê? É contrato terapêutico? É contrato de prestação de serviço? Faz com quem contrato no acompanhamento terapêutico? Com a família? Com quem contrata? Né? Com quem paga? Com o acompanhado? E aí, gente? Muitas possibilidades, né? E eu quero que vejam aí, ver se vocês conseguem me responder, porque hoje eu vou entregar para vocês tudo que a gente faz aqui no lugar de encontro. Porque no lugar de encontro nós fazemos de um jeito que a gente entendeu com a experiência, né? Que é um jeito mais proveitoso, é o jeito que tem dado muito certo na oferta do acompanhamento terapêutico. E eu acho que a gente quer compartilhar isso com vocês, a gente quer dizer para vocês como que se pensa nessa dimensão do contrato junto com esses acompanhados, junto com a família. Não se é obrigatório, mas acho essencial com o contratante e o acompanhado também. Raila Mendes, ótimo, muito bom. Por aí, né? Eu acho que muitas pessoas, Raila, têm feito uma lambança, assim, né? Às vezes a gente recebe acompanhados que veio de outras experiências, assim, né? Chegam no lugar de encontro que não fizeram nenhum tipo de contrato, que não fizeram nenhum tipo de acordo, né? Então, isso que você está trazendo é justamente o que a gente pensa ser o melhor caminho, né? No lugar de encontro, gente, nós fazemos o contrato
de prestação de serviço, né, que é realizado com a pessoa que contrata, né, com a pessoa que paga, né, e nós realizamos também o contrato terapêutico, o contrato para com o acompanhado e muitas vezes com a família, né, porque às vezes a família tem que fazer parte desse processo também, né, terapêutico, né, que é um acompanhamento terapêutico no dia a dia, no cotidiano da pessoa, né, com esse objetivo, a AT tem esse objetivo de fazer esse laço social, de fazer uma inserção social, de trazer essa pessoa para uma qualidade melhor de vida, né, tentar fazer alguns projetos de vida com essa pessoa. Para vocês terem uma ideia, hoje à tarde eu fui fazer como psicóloga, eu fui encontrar uma AT, que também é psicóloga, mas nesse caso, né, com essa pessoa, ela estava se colocando enquanto AT, ela é AT dessa pessoa que eu sou psicóloga, e nós nos encontramos hoje, nós três, essa acompanhada, a AT e eu, nós nos encontramos as três, para pensar um pouco, para escutar e pensar um pouco sobre como que a acompanhada tinha entendido o contrato terapêutico, o contrato para com a acompanhante. Então foi muito interessante fazer essa construção do contrato terapêutico junto com a acompanhante, né? E a gente preza muito por fazer um contrato de prestação de serviço. Então, vou contar um pouquinho para vocês como que funciona aqui, como que a gente faz esse contrato. Gente, eu já venho falando para vocês que tem uma demanda muito grande chegando de acompanhados. Nós temos aí, já contei aqui também para vocês que nós estamos abrindo o processo seletivo para receber mais pessoas, para acompanhar, né? E a gente preza por pessoas que fizeram a nossa formação. E aí, todos os dias tem essa entrada de novos acompanhados, e quem recebe esses novos acompanhados na empresa Lugar de Encontro, né, na equipe Lugar de Encontro, em primeira instância, quem ouve essa história, quem conversa com a família, quem entende primeiro quem nós estamos recebendo, não é o AT que vai atuar no caso, que vai atuar com a pessoa diretamente. Então, essa família chega e fala, olha, eu tô precisando de um acompanhante terapêutico e o psiquiatra me indicou e eu queria saber como funciona. Então, nós vamos ensinar muitas vezes para essa pessoa o que é o AT, o que o AT faz, por isso a gente sempre diz assim, o quanto que é importante, né, saber explicar, saber disseminar essa clínica, falar sobre quais são as atribuições e o que não é atribuição do acompanhamento terapêutico, e falar sobre o que vai vir ali no contrato de prestação de serviço, de acompanhamento terapêutico. Então, a gente preza muito por fazer esse contrato junto com a pessoa que está contratando, que está buscando o acompanhamento terapêutico, porque em primeira instância ela vai entender o que é o AT, né? E ela vai também ajudar a gente a contar sobre o acompanhamento terapêutico para outras pessoas. Então, para a gente é muito caro, muito importante explicar para a pessoa o que é o acompanhamento terapêutico, né? E que não seja assim, vai uma pessoa aí na sua casa, né? Nunca é assim. A gente demanda, muitas vezes horas com o familiar, com a pessoa que busca o acompanhamento terapêutico, e muitas vezes essa pessoa veio encaminhada por um psiquiatra de confiança e fala, o psiquiatra me falou para eu buscar esse AT, mas eu não sei muito bem como funciona. Então, às vezes, a gente precisa de tempo para explicar, para falar, para mostrar,
né, para contar história, para dizer como que é aqui no Brasil, como que é em outro país, quais são as experiências exitosas que nós já tivemos. E aí, depois que essa pessoa compreendeu o que o AT faz, como que funciona, a gente faz o seguinte: a gente pede esses dados para essa pessoa e a gente constrói esse contrato de prestação de serviço, que deve conter, né, todos os dados da pessoa que está contratando e o acompanhado, quem vai receber o serviço, né? E também tudo aquilo que diz respeito ao pagamento, as horas que inicialmente você vai pactuar com essa pessoa. Muitas vezes, nesse ponto, você não tem como assim pensar, vai precisar no lugar de encontro a gente trabalha com horas, né, gente? Então, vai precisar de, sei lá, de 3 horas por semana, né? Você escuta, tem que ter uma escuta muito sensível nesse primeiro contato para você indicar, né? Falar, olha, eu indico aqui que pelo que você está me trazendo, é necessário fazer, de repente, 3 horas, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana de acompanhamento terapêutico, mas quem vai discutir, pactuar, entender isso junto com você é o acompanhante, é o AT. O AT tem total autonomia para chegar e dizer, inclusive, né, precisa de outra pessoa, precisa de fazer uma intervenção em crise. Então, muitas vezes, a gente faz um contrato de prestação de serviço dizendo, olha, 2 vezes por semana, e depois que o AT, no caso, quando tem uma equipe, né, a gente faz uma gestão no lugar de encontro de uma equipe, esse AT vai lá, né, muito bem treinado, muito bem formado e fala, não, acho que tem que ter mais horas, ou é o caso de diminuir a quantidade de horas, né, precisa, junto com essa família, fazendo uma conversa, uma discussão, né. E aí, gente, depois esse contrato de prestação de serviço, ele pode, né, ser modificado, ele deve conter todos aqueles dados que você vai precisar eventualmente para fazer uma nota fiscal, porque depois vira uma bagunça, né, ninguém sabe como que emite nota, ninguém sabe como que manda para o contador. Então é muito importante essa organização em torno da oferta do acompanhamento terapêutico. Nós, no lugar de encontros, construímos um modelo que na nossa formação a gente compartilha, né, com os nossos alunos, a gente entrega, né, dá de presente para as pessoas que estão conosco esse modelo de contrato de prestação de serviço. Que tem lá a tabela de preços, de valores. Nós fizemos uma live aqui sobre os preços, os valores, ainda está no feed, né? Quanto cobra um AT, né? Nós podemos, depois vocês vão lá e voltam e vão ver qual é o nosso, quais são os valores que a gente pratica, quanto que um AT ganha. Inclusive na quinta-feira, 20 horas, nós teremos outra visita aqui na nossa live da acompanhante da AT, outra AT da nossa equipe, a Leane, que vai falar para vocês como que ela se tornou AT, como que ela começou a atuar, quantos acompanhados, muita gente sempre pergunta aí, quanto que ganha, enfim, como que se inseriu no mercado de trabalho, como que consegue acompanhado, enfim. Ela vai responder tudo aqui pra gente na quinta-feira, às 20 horas. Semana passada nós estivemos com a Giovana aqui, então acompanhem as nossas lives aí para que vocês vejam quanto que é possível e como que elas trabalham, né? E o quanto que o acompanhamento terapêutico tem mudado a vida delas, mas porque elas também aprenderam e estão fazendo um trabalho assim primoroso, né? Tem o selo lugar de encontro, a gente tem dito isso assim, porque elas, né, fazem um bom contrato, e aí eu estou falando de um contrato terapêutico do acompanhamento terapêutico, né? Um contrato que precisa ser construído depois que você faz esse contrato de prestação de serviço, que necessariamente, para mim, né, gente, para mim tem que ser escrito, né? Pode ser virtual, pode dar aquele clique, assinar, mas tem que ter o aceite,
É importante que aquela pessoa entre em contato com aquela dimensão das horas, de se desmarcar, o que acontece, se chegar atrasado, o que acontece. Então, quem contrata tem que estar ciente disso, tem que estar ciente de como que acontece o deslocamento do AT e do seu acompanhado. Então, é importante que quem contrata tenha total consciência, gente, na grande maioria, quem contrata não é quem vai receber o acompanhamento terapêutico direto. Acontece, até que acontece bastante, assim, no lugar de encontro tem pessoas que custeiam o seu próprio acompanhante, o seu próprio AT, e aí, obviamente, você vai fazer o contrato de prestação de serviço com essa pessoa e, a gente entende aqui no lugar de encontro que é importante fazer um contrato terapêutico. Aí o contrato terapêutico do AT, ele pode ser um contrato escrito ou não. Ele pode ser um contrato verbal, mas com muita clareza. Ele tem que ser construído com muita clareza e esse acompanhado, ele deve ter noção, inclusive, dos aspectos que tem no contrato de prestação de serviço, mais as questões relacionadas à terapêutica, Então, como que nós vamos sair normalmente, como que funciona os encontros, aonde vai ser esse setting, inicialmente nós vamos começar nos encontrando na sua casa, depois a gente pode começar encontrando em um lugar que a gente combine, ou não, eu prefiro que sempre seja na minha casa. Isso pode mudar, mas é importante que tenha um processo, que tenha uma paciência para que isso mude, Não dá para toda hora mudar os aspectos desse contrato. Então, o acompanhado, quando adulto, quando consegue compreender, quando tem crítica, e mesmo com menos crítica, é importante dizer para ele, mesmo que de forma lúdica, quais são os aspectos necessários para se manter uma boa convivência. Nós já tivemos, gente, tivemos experiências assim que um jeito errado de se fazer, que às vezes o AT não fez lá o contrato de que o contrato terapêutico, olha, quem vai me receber, você vai abrir a porta, como que a gente vai fazer. E aí o AT chegava na casa e ficava batendo lá meia hora e a pessoa não abria a porta, porque estava dormindo, porque às vezes não tinha essa dimensão que ela que tinha que acordar para abrir a porta, e sempre ficava esperando o filho, e o filho não tinha participado desse contrato, ou não tinha noção que tinha a possibilidade de fazer esse contrato terapêutico, e o AT ficava lá fora 30 minutos, sempre que ia. E aí depois, ela foi entender no processo de reunião de equipe, no processo de supervisão, caramba, é importante fazer esse contrato terapêutico, Daqui a pouco eu respondo, tá, gente, as perguntas aqui, mas vou responder tudo que aparecer aqui, fiquem tranquilos, tá? No contrato do AT, gente, tem aspectos, no contrato lá terapêutico do AT, tem aspectos que devem existir, assim. Eu acho que a dimensão das faltas, se você desmarcar em cima da hora, o que acontece? A questão, acho que da confiança. Eu tenho falado muito para os ATs que nós formamos aqui, inclusive para a nossa equipe, que a confiança é um processo que vai acontecendo, Mas inicialmente é necessário que você diga para essa pessoa que você está acompanhando quais são as inúmeras possibilidades que você pode fazer que eventualmente possa deixá-lo desconfiado ou chateado, como por exemplo, gente, não existe acompanhamento terapêutico sem fazer essa rede, sem fazer um contato com os profissionais, sem escutar a família. E às vezes esse acompanhado pode ter uma questão com essa família, pode não achar que se você conversar com
o psiquiatra ou psicólogo, você está incorrendo, tá traindo. Então é importante que você entenda como é isso e diga para ele que isso é possível que aconteça, mas que você ali estará quando sem ele, porque é importante que você tente sempre, né, participar esse acompanhado desses processos para que ele de fato tenha autonomia, tenha voz, para que ele tenha o poder da palavra, né? Mas às vezes é importante ter essa conversa individualmente para compreender, para que você consiga ter uma escuta mais sensível de um membro da família, enfim, e o acompanhado tem que saber, você tem que dizer para ele que é possível que isso aconteça, mas que você nunca estará trazendo, estará agindo contra ele, sempre, né, a favor do processo que ele deseja, daquilo que ele está construindo com você, daquilo que ele vai construir com você, né, no projeto de vida dele. Então, isso para mim, assim, é essencial que o AT converse sobre as possibilidades de conversas, de encontros outros, de vocês combinarem quem é que vai pagar, como que é essa questão, né, que existe de fato, que é uma relação terapêutica, que existe um custo nisso. Muitas vezes, quando não pactuado, e aí às vezes o acompanhado não sabe, não se envolve nessa dimensão financeira, ele não quer sair, porque, né, não sabe muito bem quem é que vai pagar, ele pode ficar com vergonha, ele pode não querer custear, porque vai achar que, às vezes, sai dele. Nós temos acompanhados que não queriam sair porque achava, não tinha discutido isso inicialmente, de repente achava que ele que ia fazer esse custeio. Então, todas essas peculiaridades do início do acompanhamento terapêutico devem ser pactuados no início. E início não significa primeira sessão, primeiro dia. A gente, no lugar de encontro, chama de encontro, um primeiro encontro, né? Não precisa ser no primeiro encontro. Primeiro encontro você tem que estar ali, aberto. Muitos acompanhantes ou pseudo-acompanhantes vão para a primeira, ouviu falar que tem que fazer anamnese, então vão para o primeiro encontro com o acompanhado e querem fazer quase que uma consulta médica, né? Querem fazer um trabalho de um outro profissional e não se colocam à disposição para escuta, para entender se essa pessoa sabe o que é o acompanhamento terapêutico, para conseguir explicar para essa pessoa, com exemplos, com tudo que for de recurso necessário para que essa pessoa entenda qual é o seu papel ali naquele momento, né? Então, veja, gente, muito importante que vocês pensem, mesmo que vocês não estejam inicialmente numa equipe, se for você vai lá, se coloca enquanto autônomo, eu sou um AT, bate na porta do psiquiatra, olha, eu sou um AT, esse psiquiatra fala para você que vai te encaminhar e te encaminha, e você vai construir esses dois contratos. O primeiro contrato de prestação de serviço. Segundo contrato terapêutico, que pode, esse aqui, a gente entende que é importante que ele seja escrito, que ele tenha um padrão, e o segundo tem que fazer, muitos aspectos desse contrato terapêutico tem que fazer sentido na vida da pessoa, né? Claro que alguns pontos eles são essenciais, como o tempo que vocês vão ficar juntos, como que vocês vão fazer os passeios, quem é que vai custear, quantas vezes na semana, se atrasa o que acontece, se falta o que acontece, se viaja o que acontece, no final do ano o que acontece, tudo isso tem que ser trabalhado. Uma dimensão se for necessário, um contrato sobre como tratar, como vocês podem se chamar um ao outro, se referir um ao outro. Então, essas são as questões assim que a gente acha importante, né? Porque muitas vezes os ATs são chamados por, de repente, um pai ou uma mãe
e ele apenas faz um contrato verbal ali com seu acompanhado e não cuida de deixar as coisas muito bem claras e amarradas com aquele que fez o contrato, né? Claro que com criança você vai fazer um contrato de prestação de serviço com esses pais, ou esses genitores, ou essas pessoas responsáveis, e você vai também construir um contrato ali terapêutico, um contrato que faça sentido na vida dessa criança, né? Se for possível com a criança, construir isso ludicamente, deixar inscrito de alguma forma isso, mas é importante construir também o contrato terapêutico junto com os pais e a criança, que vejam, gente, é diferente. Tem aspectos que estarão lá no contrato de prestação de serviço, como o valor, enfim. Mas outros aspectos você só consegue olhando no olho e construindo essa dimensão terapêutica, né? Às vezes você vai chegar na casa da pessoa e você vai entender que ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. E aí, você percebe que é importante pactuar com essa pessoa, como que você vai entrar, coisas que você pode fazer ou que você não pode fazer, pode tocar ou não pode tocar. E inicialmente isso é muito importante, né? Porque você está construindo um vínculo, você tem que respeitar aquilo que é essência, que muitas vezes é sofrimento, né? Mas que precisa ser respeitado para que a sua entrada não seja dolorosa, né? Para que seja o mais tranquilo possível. Deixa eu ver aqui, a Priscila perguntou na questão de valores. Acompanhar a criança na escola das 8 às 11h30, qual seria um valor justo? Ei, Priscila, olha, o que nós sabemos, isso é uma questão interessante, o que nós sabemos por aí é que as pessoas que contratam, as escolas que têm contratado ou clínicas que têm contratado para fazer um acompanhamento de crianças em escolas, eles têm praticado um valor que para mim é um valor absurdo, assim, né? Tem praticado, enfim, valores que eu penso que não tem como você ofertar um serviço de qualidade, um serviço, né, que de fato aquela criança merece. E o que tem acontecido é que eles buscam pessoas que não têm formação, que não têm muito conhecimento, né? Os tais dos assistentes terapêuticos, e eu tenho defendido que a gente tem que sair de assistente para acompanhante terapêutico, e para isso você tem que fazer a formação. E aí, quando essas pessoas... E aí oferta o valor que acha, enfim, que deve pagar para essa pessoa que não tem formação, e essa pessoa que não tem formação tem dificuldade de cobrar mais, porque às vezes está ali por outro motivo que não é exclusivamente transformar a vida dessa pessoa, ter a sua própria vida transformada e promover, né, saúde mental, promover transformação, promover, né, superação. Então, veja, eu sei que existe essa realidade, né, mas no lugar de encontro nós defendemos e praticamos outra realidade, que é um mínimo de prática de horas de R$50, né? Os nossos ATs não recebem menos que essa hora praticada, né? Então, enfim, a gente parte de um outro valor, e a gente tem conseguido fazer entradas em escolas com valores que nós entendemos que são valores que custeiam formação, valores que valorizam a formação, que valorizam a supervisão que esse AT deve fazer, que valorizam a troca em equipe que ele deve fazer, que demanda tempo, né? Então, nossos ATs estão entrando nas escolas, estão entrando no trabalho, no acompanhamento com crianças de uma maneira ou outra do que se tem trabalhado, do que se tem, enfim,
né, se pactuado, né, no mercado. Então a gente tem uma missão aí de mudar essa realidade, né, para que as pessoas compreendam que o serviço do acompanhamento terapêutico é um serviço munido, uma função munida de metodologia e de técnica. O que acontece, gente? Muitas pessoas estão nas escolas ou estão contratadas aí por pais ou clínicas para aplicar ABA, né? E, infelizmente, essas pessoas que estão aplicando ABA se colocam enquanto acompanhantes terapêuticos, mas se colocam à disposição de receber um valor muito inadequado, né? Então, veja, nós defendemos que a pessoa que faz a aplicação, né, dessa ciência, dessa técnica, tenha formação em acompanhamento terapêutico para ela conseguir se colocar, para ela conseguir manejar situações outras, de outra dimensão, que não é exclusivamente a aplicação dessa técnica, que é muito importante, né? Alguns não vão chamar de técnica, vão chamar de ciência, enfim, que a gente entende muito importante, Denver também, mas nós defendemos que a formação em acompanhamento terapêutico, que é muito mais ampla, que vai trabalhar precificação, que vai trabalhar inserção no mercado de trabalho, que vai pensar com vocês manejo clínico de situações reais, que vai pensar a entrada com contrato, né? Isso tudo você só consegue numa formação em acompanhamento terapêutico, né? E, obviamente, a formação em acompanhamento terapêutico com a formação em ABA, gente, imagina, você vai cobrar R$10 a hora? Você vai cobrar R$20 a hora? Isso é de uma potência, é de um trabalho tão excepcional, né, que tem que você, enquanto acompanhante terapêutico, tem que entender que você não é ali só um assistente. Você é um protagonista e que você pode trabalhar junto, em parceria com o psicólogo, com um psiquiatra, com um terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo. Você não está ali exclusivamente para fazer as tarefas, de repente, que um fonoaudiólogo mandou você fazer ou disse que era para você fazer. Você pode, eventualmente, construir isso junto com a equipe, de que você vai ajudar esse adolescente, essa criança a fazer determinadas tarefas ou determinadas, enfim, coisas que ele tem que fazer no dia a dia. Muitas vezes fazer a aplicação, né, de ABA, mas sabendo exatamente aonde você quer chegar, né? Que é a autonomia dessa criança, que é melhoria na qualidade de vida, que é que essa criança, que tenha em torno dessa criança uma mudança de olhar, né? Que as pessoas trazem tanto, né? Tanta bobagem, tanta besteira que dizem em torno do cuidado com pessoas, com crianças, principalmente com crianças com transtorno de espectro autista, né? Então, acho que é um pouco disso, assim, de pensar. Tenho formação em pedagogia e já fui professora de criança e agora sou AT dele. Fiz um curso sobre a ABA e sempre estou à procura de mais conhecimento. Acho excelente, Priscila. Tá, vou falar com você primeiro. Não sei nem se você tá aí ainda. Mas eu penso que o acompanhamento terapêutico, ele é uma base, né? A formação em acompanhamento terapêutico, a compreensão, e nós temos muita base teórica, muitos estudos, a compreensão do acompanhamento terapêutico vai te ajudar a fazer a aplicação do ABA, né? E vai te ajudar a lidar com outras perspectivas em torno desse cuidado com a criança. Porque eu tenho certeza, Priscila, que você já entendeu, que você já percebeu que você precisa de manejos outros, né? De estratégias outras para além da aplicação, né? Manejo
com a família, manejo com a equipe, manejo com a escola, né, situações da vida cotidiana, né, situações de negação, situações de muita aceitação, né, situações em que as pessoas, em que muitas vezes a família vai confundir o seu trabalho, né, com de você tem que fazer tudo agora porque a escola ou eu estou te pagando. Então veja a importância de aprender o que se faz, quais são as atribuições do acompanhante terapêutico, quais são os limites clínicos, né? Porque é uma clínica, gente, quais são os limites clínicos e como que você pode manejar isso para o bem-estar da criança e da família. Eu tenho certeza que você vai potencializar muito a vida dessa criança, dessa família, desse sistema, né? Então veja que não é... eu tenho visto assim muitas pessoas falando, vou fazer o curso um X ali, vou aplicar e resolveu a vida. Vocês aí que estão me escutando já devem ter percebido que não é bem assim. Não, eu defendo, e pode falar o que for, podem mandar aqui, conversar comigo, porque eu defendo que deve ser, né, acompanhante terapêutico com formação para fazer aplicação, né, dos instrumentos, para fazer a aplicação das técnicas, principalmente no cuidado, né, quando eu estou falando especificamente das pessoas que fazem aplicação do ABA, Denver, né? Então veja, acho que tem que ter a formação, que tem que ter esse cuidado com a sua supervisão, e aí você pode cobrar o valor que lhe é conveniente e que eu não gosto da palavra justo, mas que é importante que as pessoas compreendam também o seu valor, né, gente? Não tem que ter medo de cobrar, né? Vai lá aplicar a ABA e você vai ser acompanhante terapêutico dessa pessoa, eu te pago aí por mês R$500 para ficar todos os dias com a criança. Gente, né? E aí você não tem formação, você não tem informação, você não sabe como manejar, você não sabe explicar o que um acompanhante terapêutico faz, você aceita, né? E vai ficar traumatizado. E o que acontece muito é que não fica. As pessoas têm uma rotatividade muito grande. Por quê? Porque eu tenho escutado até muitas pessoas falarem, eu sou assistente terapêutica. Gente, assistente de alguém, né? Então, é diferente de acompanhamento terapêutico. O acompanhamento terapêutico pressupõe uma autonomia clínica, pressupõe estar junto, pressupõe não fazer para o outro, né? Pressupõe pensar a respeito, clinicamente, pensar a respeito daquilo que está sendo construído na vida da pessoa, na vida da família e tentar potencializar essa família, essa criança, claro que usando estratégias e usando técnicas, né? Quais? Depende, se for criança pode ser ABA, Denver, né, com transtorno do espectro autista, se for idoso pode se utilizar de algumas técnicas neurocognitivas, que não são exclusivas, claro, de outros profissionais, se você tiver uma formação nisso também. Mas, gente, tem que ter formação em acompanhamento terapêutico para ser acompanhante terapêutico. Vamos parar com isso de que, eu sou AT. Mas como que você é AT? Né? Porque, sabe, simplesmente você foi colocado lá na escola. Eu acho que a gente defende muito no lugar de encontro que para começar a atuar, você tem que ter desejo. É de fato desejo. Mas o desejo, eles têm que estar atrelado a conhecimento. Então, se não tem conhecimento, a gente entende que você pode até ter desejo, você pode até começar, ninguém vai te impedir de fazer atuação, mas a experiência tem mostrado que as pessoas têm se frustrado muito. E não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês experimentem de fato o que é ser AT, o que é de fato a delícia, né? Que é começar a atuar e ver a transformação na vida das pessoas, né? A live vai ficar salva, Giovana, por pouco tempo, tá? Podemos fazer um pouco sobre a forma... Podemos
poderia falar um pouco sobre a formação para AT? Por exemplo, há cursos além da aba para tornar-se AT? Onde é possível realizar? Gente, claro, AT não se resume à oferta de serviço para para crianças com espectro autista. Muitas pessoas fazem o curso do ABA e se colocam e são chamadas, às vezes, a se colocar enquanto acompanhantes terapêuticos. Muitas pessoas confundem e até falam errado a palavra assistente terapêutico. Mas a formação em acompanhamento terapêutico ela é muito mais ampla. Ela te ensina, né? Ela te transforma num AT capaz de trabalhar com crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, né? E aí, obviamente, você vai, às vezes não dá para atender todo mundo, né, gente? Você vai se direcionar, se especializar no atendimento da criança. Então, Amanda, se você quer atender, eu gosto da área de criança e adolescente, eu quero atender crianças e especificamente, porque não é só esse público né, da criança que o AT atende, mas eu quero me especializar especificamente com crianças com espectro autista. Ótimo, perfeito. Aí você pode fazer o curso do ABA, você pode fazer Denver, você pode fazer o que você quiser, né, para ofertar esse serviço quando você for solicitada. Mas às vezes você pode ser acompanhante terapêutico e ofertar o serviço para uma criança com autismo que não demanda a aplicação do ABA. Isso acontece. Então veja que pode ser necessário que você faça, pode ser não, é necessário que você faça o curso de formação e, obviamente, nós temos aqui, nós já formamos no lugar de encontro mais de 300 alunos no Brasil e no mundo, mais de 300 ATs, e nós temos uma equipe de acompanhantes terapêuticos que atendem crianças, adolescentes, adultos com diversos tipos de sofrimento, pessoas idosas com transtornos neurocognitivos, com né, sofrimentos diversos também, adolescentes que não têm, precisa ter um diagnóstico estabelecido, pré-estabelecido, para que tenha um acompanhante terapêutico? Não, gente. Para que a pessoa tenha um acompanhante terapêutico, só precisa ter a necessidade de melhoria de qualidade de vida, de inserção social, de laço, de afeto, de ocupação da cidade, né? É uma clínica a céu aberto. Então, você pode atender um adolescente. Nós temos hoje no lugar de encontro um adolescente que tem uma demanda por não tem nenhum diagnóstico pré-estabelecido, ele é muito tímido, né? Na verdade é uma menina, ela é muito tímida e tem uma demanda, o psiquiatra encaminhou pra gente uma demanda de acompanhamento terapêutico para que ela consiga sair um pouco de casa, para que ela consiga ter um suporte ali, um apoio junto para que ela perca alguns medos, para que ela consiga colocar, né, aqueles conteúdos que ela vem trabalhando, inclusive em psicoterapia, com a psicóloga lá no consultório, em 4 paredes, que ela consiga colocar isso em prática junto com o AT, né? Então isso é muito possível. Amanda, não sei se você tá aí, mas eu tentei te responder também, tá? Acho que as pessoas têm confundido muito e têm sucateado mesmo essa atuação do AT. Acho que nós somos responsáveis por disseminação do acompanhamento terapêutico correto, né? Do jeito certo de se fazer acompanhamento terapêutico. E não existe isso de acompanhamento terapêutico só, de acompanhante terapêutico ser aquele que aplica a aba, que trabalha junto a crianças com espectro autista, né? É uma possibilidade, um campo vastíssimo, que tem tido muita demanda. Nós temos também muito resultado no acompanhamento terapêutico com crianças autistas.
Mas não é um único, né, campo, não é um único público, na verdade, que a gente oferta o acompanhamento terapêutico, tá, gente? Alguém me pediu para entrar aqui na live, não sei se foi sem querer. Amanda, muito obrigada, estou em busca justamente desse conhecimento. Então é isso, Amanda. Participe da jornada, gente. Participem da jornada. Nós vamos trazer muitos exemplos práticos, desmistificar, tirar essas dúvidas, né? Trabalha só com isso, ou só aquilo, é assistente, não é? Como é que faz para conseguir o meu primeiro acompanhado? Como que faz o contrato? Tudo isso vocês vão ter a oportunidade, né, de ver, né, as nossas aulas, de como que a nossa equipe trabalha, de como que a gente oferta esse serviço para mais de 40 pessoas hoje, com uma equipe já grande, como que nós fizemos já a formação de tantos ATs que estão aí trabalhando, né, atuando no Brasil afora. Nós temos ATs formados pelo lugar de encontro em Portugal, pessoas que já foram para a Itália, que estão na Argentina, né? Então, na Argentina, que é um país que tem muitos acompanhantes terapêuticos, e nós temos a honra de ter ATs por lá, né, com selo lugar de encontro. Então, eu convido vocês mais uma vez a estarem na nossa jornada no dia 5, 6 e 7 de julho, para que vocês tenham, assim, todas essas informações e muito mais, muito conteúdo de valor. A gente está preparando, assim, gente, com muito cuidado, muito carinho, muita competência, Gente, vocês vão se surpreender, viu? Muita coisa boa que vocês vão ter. Ai, Priscila, eu que agradeço. Vai ficar gravado. Gente, tem live de manhã com a Mila. Olha lá as lives da Mila, que é uma T. Olha, a Mila é uma sócia minha que ela começou fazendo o acompanhamento, começou fazendo o curso e depois, gente, o que ela fez? Entrou para a equipe e começou a atuar, conseguiu seus acompanhados e hoje ela é sócia empreendedora maravilhosa e está aí disseminando o acompanhamento terapêutico e vai falar com vocês nas lives de aquecimento todos os dias pela manhã e estará conosco também na jornada. E também as minhas outras lives lá, os conteúdos do feed. Acompanhem aí que eu acho que as coisas vão clareando. Respondam aí, a gente tem entregado muito conteúdo para vocês, não temos não? Acho que a gente está respondendo assim tudo que ninguém responde por aí, gente. É uma confusão, é informação solta, ninguém sabe o que é AT, o que é assistente, é um negócio. Então nós resolvemos fazer esse compilado, formar de fato pessoas ATs da introdução até a prática. A gente quer trazer essas pessoas, segurar na mão e que elas entrem de fato no mercado de trabalho muito seguras, que ela bata lá na porta da escola e diga, peraí, isso aqui que vocês estão ofertando de fato não é acompanhamento terapêutico, mas eu sou uma AT e eu posso trabalhar aqui junto com vocês, né, e discutir as dimensões clínicas, as dimensões éticas do acompanhante terapêutico. Nossa, falei demais. Um beijo para vocês. Eu que adorei estar aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia e espero vocês assim diariamente. Não abandonem e a gente vai se encontrar também na jornada, tá? Link na bio. Quem não se inscreveu, se inscreva lá, gratuito e online. Para qualquer lugar do Brasil, muita gente entrando nos nossos grupos de todos os lugares do Brasil. Eu fico muito feliz porque eu quero que vocês tenham equipe aí, eu quero que vocês atuem, eu tenho certeza que vocês ainda darão assim depoimentos de assim, sou um AT da minha cidade, sou o único AT, estou disseminando o AT aqui na minha cidade, não importa aonde seja, é muito potente e você pode de fato conseguir trabalhar. E eu digo mais, gente, conseguir se sustentar, né? Se sustentar financeiramente, né? Ter uma liberdade financeira e com muito mais, né? com muito mais que isso, que é a sua liberdade, inclusive
de tempo. Imagina, você faz sua agenda, você diz quantas horas você se coloca à disposição do acompanhamento terapêutico. Vocês fornecem o curso? Fornecemos a formação. Eu nem gosto de falar curso, Amanda, porque a gente oferece uma formação em acompanhamento terapêutico, né? Que é você sai de fato entendendo, compreendendo essa amplitude, isso que é tão grande, que é o acompanhamento terapêutico, que de fato não é isso que as pessoas ficam pregando por aí, né? Giovana, diretamente do interior do Maranhão, futura AT, maravilhosa, maravilhosa. Eu quero ver todos vocês na jornada, vendo, absorvendo esse conteúdo, e eu tenho certeza que vocês serão excelentes ATs, mas AT, gente, AT com selo lugar de encontro, AT de verdade, AT que vai chegar lá chegando e dizendo quais são as suas atribuições, cobrando o valor que você deseja, sabendo precificar sem medo algum e sem ser assistente. Não é isso. Prestem atenção. Não é assistente terapêutico, isso é muito simbólico. É acompanhante terapêutico. Quando vocês virem isso aí, ó, vocês já corrijam, porque tem diferença, né? O que é acompanhar e o que é ser assistente? Já pensaram sobre isso? Acho que vou fazer uma live sobre isso, né? Diferença. Eu sou assistente ou eu sou acompanhante? Tá bom? Me empolguei, fiquei mais do que eu deveria aqui, que eu tinha me proposto, mas eu gostei muito e espero que vocês estejam aí com a gente, tá bom? Um beijo e até a próxima.